Bem, aí, beleza, qual o filme? Evil Dead, Evil Dead, exatamente, meu. Se você conhece um pouco de terror, você conhece A Morte do Demônio, ou Uma Noite Alucinante. Esse filme é um filme, clássico dos clássicos, né, de terror, da cultura pop em geral, né? É importante, se você quer conhecer um pouco, você tem que entender um pouco disso, porque você tem que assistir, ou pelo menos entender um pouco desse assunto, porque os assuntos do Evil Dead, ele aparece em outros filmes também. Por exemplo, ele tem os temas básicos dos grandes clássicos de filme. Então veja, você tem lá uma cabana, você tem uns amigos se reunindo na cabana, pronto, já sabe que vai dar lambança, né? Pá, né? Você tem problemas com árvores, natureza, pá, você tem coisa, telecinese, coisa se mexendo. É exatamente os temas que você precisa ter em vários filmes de terror, né? E nesse filme também tem o principal ali, é um livro, cara. Um livro com palavras que evocam os espíritos malignos. Exatamente, é isso aí. É muito louco. E uma coisa muito legal desse filme, eu acho que assim, que ganhou muito o lance do gosto popular, é realmente um filme de baixo custo muito bem feito. É um filme de baixo custo muito bem feito mesmo. Então o que acontece? Eles usam praticamente uma câmera só ali, mas o mais legal é o seguinte, essa é meio que a primeira vez, ou que se tem notícia assim, é tipo muito bem usado, de você pegar uma câmera e colocar ela no chão e ficar arrastando ela no chão, tipo, não arrastando, mas enfim, sendo bem rente ao chão, né, a superfície, ao solo, para dizer que as coisas estão vindo rastejando, né, e quem tá vendo aquilo, tá vindo rastejando. E o muito louco é assim, tá rastejando, mas tá correndo, tá quase que voando, né, voando rasante. Então, esse tipo de técnica, que é colocar a câmera lá embaixo e acelerar isso aí, é sensacional, porque isso aí já dá aquele friozinho na espinha, esse lance. O filme é muito louco, vale a pena assistir, é muito bom assistir. Quem é o diretor? O diretor é o Sam Raimi. O Sam Raimi você deve conhecer, claro, se você está vendo os filmes da Marvel ultimamente, Sam Raimi é o diretor, o próprio diretor desses filmes da Marvel, que começou lá atrás, inclusive, fazendo Homem-Aranha, a trilogia do Homem-Aranha. Exatamente, e agora, o último filme que ele fez foi agora, 2022, né, com o Doutor Estranho, né, no Multiverso da Loucura. É isso mesmo, diretor Sam Raimi, isso aí. Então veja, ele é um cara que vem sendo bem requisitado no mundo Marvel, mas a origem do cara tá lá atrás com Evil Dead. Então é muito legal, e quem está interpretando o ator principal, apesar de ter 5 atores lá, né, na cabana, tem um ator lá que é o principal, que se destaca, né, que é o cara que está fazendo o Ash Williams. Essa série Morte do Demônio, né, ou Evil Dead, ela criou uma série de outros produtos, né, cinematográficos que tem um certo sucesso e uma certa relevância, né? Existe até uma série chamada Ash contra os Demônios, Ash contra Evil Dead, né? Ou seja, você tem uma série de 3 anos, 3 temporadas que fizeram, isso há pouco tempo, 2015, aí, alguma coisa assim, né? Terminou em 2018. Então veja, eles continuam e é sempre o mesmo ator. Nós estamos falando de Bruce Campbell. Bruce Campbell é quem interpreta então Ash Williams, que é esse personagem que vai aí, né? E é muito legal. Então veja, no primeiro filme acontece isso, tá os 5 caras lá, né? Os 5 amigos do Ash, né? E tá todo mundo ali, beleza. Só que, o filme dá uma reviravolta, uma bagunça dos infernos, literalmente, e que acaba sobrando só o Ash ali no rolê, manja. E aí você pensa assim, bom, terminou o filme, mas fica aquela pergunta, né? Caramba, que filme maluco! É um filme, pá! Será que vai ter continuação? E teve continuação. Então vamos agora falar do segundo filme. O mesmo diretor, né? Sam Raimi, mesma coisa. Aliás, o Sam Raimi e o Bruce Campbell, eles se uniram nessa franquia aí de criação dessa história, e que segue eles sempre fazendo a mesma coisa, sempre junto, sempre trabalhando junto, né? O Bruce Campbell já trabalhou em filmes da Marvel junto, né, com o Sam Raimi, e eles estão sempre fazendo esses eventos aí. Sempre quando o Sam Raimi está fazendo alguma coisa voltada para o Morte do Demônio, também está o Bruce Campbell também trabalhando aí, né? Então eles estão sempre trabalhando aí. O que é interessante, cara, que, volto a falar, de novo, com pouco recurso financeiro, o Sam Raimi fez um
puta no trabalho, né? Um trabalho bem legal, né? Ou seja, quando ele faz isso, com pouco recurso financeiro, ele fez um trabalho decente. Agora, com o dinheiro da Marvel, da Disney aí na mão, ele faz o que ele quiser e é o que você vê direto aí, né? Quando a gente vê os filmes do Doutor Estranho, os filmes do Homem-Aranha, os filmes, né, vários filmes da Marvel que ele já tá produzindo aí, tá trabalhando sempre com filmes de ação aí, né? Olha que legal. Sam Raimi é o mesmo cara, ele tá ativo aí, do último filme de 2022, ano passado, tá logo aí. Beleza? Então vamos falar agora desse segundo filme. O segundo filme, então, Morte do Demônio 2, o enredo também foi criado pelo próprio Sam Raimi mesmo, né? Isso que é interessante. Né? É um texto criado por ele, né? Nasceu dele, então a ideia dele né? Já foi pensada nisso. Agora, se liga esse enredo do segundo filme. Cara, seguinte, se liga nessa situação e veja se acontecesse com você, você faria o mesmo. Veja, você vai numa cabana, tirar um fim de semana, lazer, pá, né, com seus amigos, vamos lá, vamos no sítio, vamos na chácara, beleza. Aí começa a ter uma matança, um problema todo, vem os demônios não sei o que, leva um aqui, arranca a cabeça de outro, faz um monte de coisa. Você foge. Cara, quando que você voltaria para uma cabana qualquer? Quando que você voltaria para entrar no mato? Quando que você se ofereceria para ir para uma trilha que seja na Mata Atlântica? Mas nunca mais, velho. Imagina. Agora não. O Ash tá nem aí, caguei pros demônios. Ele tá nem aí, tá nem aí. Ele faz questão de levar a namorada dele. Só vai ele. Agora, no filme, veja, reduziu aí meio que recurso. Ou seja, tinha um recurso. Aí é que tá. Os caras ganharam dinheiro no primeiro filme, não na venda nos Estados Unidos. Ganharam dinheiro no primeiro filme com a venda internacional. Então, aquela primeira grana que ele recebe não é tão assim grande para ele fazer um segundo filme com grandes recursos. Então ele faz o segundo filme com menos recurso ainda, cara. E aí ele diminui, né, o número de atores cai, ou seja, agora é o Bruce Campbell apenas e a namorada dele, né? E aí tá aí, beleza. O que acontece? Eles vão até lá para essa mesma cabana. Não, ele vai para a mesma cabana, Ele chega na cabana. Ele vai na mesma cabana. Não tem nem condição de pensar no negócio. Eu jamais voltaria. Ele voltou, chega na mesma cabana, beleza. Encontra ali a fita, encontra ali o livro, fala tudo de novo, né? Chama de novo os problemas, né? Os cabras voltam de novo dos infernos de novo. Mas agora não tem um time inteiro pra tentar se defender. Tá só ele, cara. Ele e a mina. Mano, daqui a pouco fica... Mano, o bicho pega. Mas o que é muito legal desse filme 2 aí, do Morte do Demônio 2, é justamente, primeiro, os efeitos especiais, cara. Que é naquela pegada tipo stop motion, manja? Né? É feito mesmo, como stop motion mesmo. Vários, né? Você vê coisas acontecendo. E tem... não dá pra não dar risada. Esse filme é meio que um terror. É comédia, saca? Porque tem situações ali que é totalmente hilário, né? Você vê lá, né? Um corpo cadavérico brincando com a cabeça, né? Brincando com as partes do corpo, porque é muito louco. Você acaba dando risada. Aliás, é muito engraçado isso, tanto no primeiro filme quanto no segundo, dentro do cinema lá do Belas Artes. O que deram de gargalhada é um absurdo, cara. Muita gargalhada. O pessoal realmente gostou, foi divertido. Mas depois deu aquele susto, né? Dá aquele susto e ri. Um susto e risada. Mas o segundo filme tem uma pegada um pouco mais voltada, mais realmente pra capacidade de solução do Ash Williams, né? Porque lá no primeiro filme ainda tinha a participação dos outros personagens e tentando, né, eles tentando de alguma forma resolver, mas no final das contas acaba que o Ash Williams é que toma conta das coisas. Mas no segundo não tem outro, cara. É ele do começo ao fim, é como se fosse quase que um monólogo ali, e ele extrapola as consequências para conseguir escapar vivo dali, né? E é muito doido. O que acontece, o final é surpreendente. Não vou falar, evidentemente, mas o final é surpreendente, né? Ele já dá uma deixa para o terceiro filme que vem em seguida, assim. Fica a recomendação aqui para você assistir também o Morte do Demônio 3. Assiste o Morte do Demônio 1, o Morte do Demônio 2, o Morte do Demônio 3 e verificar toda a série que tá vindo aí, que inclusive a última coisa que foi falado do Evil Dead até agora foi justamente esse Ash versus Evil Dead, que tava no Netflix, acho que ainda tá no Netflix, né? 3 temporadas falando justamente isso. Então, se você tá assistindo essa série, ou assistiu essa série, Ash contra Evil Dead,
dá uma olhada, verifica, você quer ver a origem desse negócio? Tem que ver esses filmes que a gente viu aqui no Noitão, beleza? É isso aí. Foi muito legal assistir esse filme no cinema, porque eu já tinha visto esses dois filmes em VHS nos anos 80, manja, né? Então isso aí era o que a gente queria falar, então, sobre Evil Dead 1 e Evil Dead 2. Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio 1 e A Morte do Demônio 2, certo? Muito bem, é isso aí.